Super Power em Cristo! Como estão vocês? Espero que todos possam estar bem, na paz do Senhor. Nós estamos aqui com mais um vídeo para o canal. Essa é a nossa devocional diária. Desde já vou pedir para você, se inscreve no canal, você que está aí. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve no canal. Compartilha também este vídeo com mais uma pessoa. Eu tenho certeza que vai edificar a sua vida, vai edificar a vida também dessa pessoa que você vai compartilhar. Também deixa o seu like, isso é muito importante. E vamos para o vídeo. Vocês já se perguntaram por que a gente vê tanta coisa ruim acontecendo no mundo? Às vezes a gente fica até se questionando, meu Deus, fome, tanta doença, pandemia, tanta coisa ruim, a gente fica se perguntando, meu Deus, onde é que está Deus? Onde é que está Deus se Deus não está vendo tudo isso? Talvez você também já se fez essa pergunta e fica se questionando. Mas eu quero dizer para você o seguinte, o propósito de Deus não foi que vivêssemos nada disso. Quando Deus nos criou, Deus tinha outros planos para as nossas vidas. Vamos ler lá no livro de Gênesis, capítulo 1. Se você tiver uma Bíblia aí perto, se puder abrir, abra. O capítulo 1, nós vamos ler o verso 26 ao 29, que diz o seguinte. Aí ele disse, agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher, e os abençoou, dizendo, tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra, e a dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as aves que dão frutas. Observe o cuidado que Deus teve quando, antes de criar eu e você, antes de criar o ser humano, Deus... Primeiro ele preparou toda a terra, né? Toda a casa, arrumou tudo e depois criou os seres humanos. E aí Deus vai dizer, né? Deus vai abençoar o ser humano e vai dizer o porquê, para que Deus criou o ser humano. Então, primeiro eu quero dizer para você o seguinte, qual o propósito? Por que Deus te criou? Foi para viver tudo isso que a gente tem visto, tanta miséria, tanta fome, tanta violência? Não. Primeiramente, Deus criou você e eu para sermos semelhantes a Ele. Veja o que diz lá no verso, né? 26 e 27. Deus nos criou parecidos com Ele para sermos iguais a eles, para sermos pessoas, né? Como produzir todos os frutos, porque parecido com Deus como? Será que é parecido com essa forma física? Não, não é essa forma física, até porque nenhum de nós, até como seres humanos, por mais que sejam parecidos, ninguém é igual. Não foi isso. Deus nos fez para sermos pessoas amorosas, pessoas alegres, pessoas pacientes, pessoas bondosas, enfim. Isso é um atributo de Deus e Deus nos criou para sermos assim. Deus não nos criou para sermos estressadas, para sermos maldosos. Deus nos criou para sermos dessa forma. O propósito quando Deus nos criou foi para sermos semelhantes a eles, para sermos parecidos com Deus e não da forma como a gente vê muitas pessoas assim hoje em dia. Uma outra coisa que a gente pode observar no texto é o seguinte, qual o propósito quando Deus nos criou ali, criou o homem e a mulher, para sermos abençoados por Ele. No verso 28 vai falar, né? O verso 28, a parte inicial, vai dizer o quê? E eu os abençoou, e os abençoou, ou seja, Deus os abençoou, Deus criou o homem e os abençoou, dizendo, tenham muitos e muitos filhos, né? Então Deus nos criou e Deus nos abençoou, Deus deu para nós a sua bênção, Deus nos criou e Deus não nos amaldiçoou. Nós não fomos criados para vivermos debaixo de maldições, debaixo, né, de coisas ruins, não, porque quando a gente vê tanta coisa ruim, a gente vê que é uma maldição, né? A gente vê tanta criminalidade, as pessoas elas não têm paz. Isso é o que? Isso é bênção? Não é bênção, isso é maldição. Mas Deus, quando nos fez, o propósito dele não foi de
que a gente pudesse viver debaixo de maldição, não, mas Deus nos criou para vivermos debaixo de bênção. Deus, quando nos criou para sermos semelhantes a Ele, mas Deus também nos abençoou. Uma outra coisa que a gente pode ver é o seguinte: quando Deus nos criou, foi com o propósito de manifestar o poder dele e dominar. E aí a parte, né, final do verso 28 diz, né, ele abençoou, dizendo que a gente tivesse muitos e muitos filhos, né, que se espalhasse por toda a terra e a dominem e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Deus nos criou para dominar e não sermos dominados. Tudo que Deus fez e colocou sobre o domínio do homem. E aí eu vou dizer o seguinte: muitas vezes este mesmo homem fez as suas criações e hoje ele é dominado por suas criações. Deus não nos criou para sermos dominados pelo alcoolismo, pelas drogas, pela prostituição, pelas redes sociais. Não. Deus nos criou para que nós dominássemos toda a criação. Então o propósito de Deus não é a gente ser dominado por nenhum vício, nenhum tipo de mal. Pelo contrário, nós é que temos que dominar. O propósito de Deus é que o homem domine e não seja dominado. Uma outra coisa que a gente pode observar é o seguinte: Deus, ele nos deu alimento. Lá no verso 29, o que a gente vê aqui no verso 29? Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutos. Ou seja, Deus não nos criou para passarmos fome, para passarmos necessidades. Deus nos criou para que a gente pudesse nos alimentar e nos alimentar com o que tem de melhor nesta terra, né? Se a gente for observar, sementes, frutas são alimentos que são riquíssimos em vitaminas e que dão para nós, seres humanos, tudo aquilo que a gente precisa. Então, observe que fome não era algo que estava no propósito de Deus quando nos criou. Se a gente vê hoje as pessoas passando fome e a gente olha assim e diz assim: meu Deus, onde é que está o Senhor? Hoje a gente vê pessoas passando fome. Isso está fora do propósito de Deus para essa pessoa. Isso não condiz com o desejo de Deus para a vida dessa pessoa. Se ela tem passado por necessidade, por fome, este não é o propósito de Deus, porque no início, desde o início, Deus nos criou com um propósito bem singular. Basta tão somente a gente ir para a palavra do Senhor, basta a gente buscar a palavra do Senhor e que a gente vai aprender quais são os propósitos, a gente vai ver quais são os propósitos de Deus. Então, quando vier esses pensamentos, quando a gente vê qualquer situação, né, de problema que o ser humano tem enfrentado, de dificuldade, né, fome, doença, tudo isso que a gente vê no mundo, e a gente fica se perguntando onde está Deus, isso aí não tem nada a ver com a vontade de Deus. A vontade de Deus foi que nós vivêssemos tudo de bom, foi que nós pudéssemos dominar. O desejo de Deus foi que nós fôssemos abençoados. O desejo de Deus foi que nós fôssemos parecidos com Ele. O propósito de Deus é que nós pudéssemos nos alimentar e nos alimentar com o melhor desta terra. O propósito de Deus não foi que vivêssemos fome, que fôssemos amaldiçoados, que o homem fosse mal, fosse ruim, né? O propósito de Deus nunca foi esse. O propósito de Deus sempre foi que nós fôssemos parecidos com Ele, fôssemos abençoados, que nós dominássemos sobre a terra e que nós pudéssemos comer do melhor desta terra. Então, quando você vê todas essas dificuldades ao seu redor, não questione mais aonde está Deus. Porque se tudo isso tem acontecido, a gente pode viver aquele versículo que diz: do que se queixará o homem? Queixe dos seus próprios pecados, das suas próprias escolhas. O que o homem, a humanidade tem vivido isso, foi que infelizmente ela escolheu viver os seus propósitos, viver os seus desejos e não os desejos de Deus. Porque o propósito de Deus é que nós tivéssemos sempre o melhor. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Pai, esta hora nós pedimos ao Senhor que a gente possa, Senhor, aprender a viver os teus propósitos, que a gente possa viver, Senhor, o teu querer. Nós sabemos, Deus, que o Senhor nos criou, Senhor, para nós sermos
abençoado, para que fôssemos, meu Senhor, semelhança do Senhor, para que a gente pudesse comer o melhor desta terra, Senhor, e para que nós pudéssemos dominar e não sermos dominados. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a viver os teus propósitos, nos ajuda a viver, Senhor, aquilo que o Senhor, desde a criação, planejou para que vivêssemos, que possamos viver a tua vontade. Obrigado, Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Não esqueça, quando você vê tantas coisas ruins acontecendo, não questione mais a Deus. Não fique colocando a culpa em Deus. Não. Se tem algum culpado em tudo isso que a gente tem visto acontecer aí na humanidade, não é Deus, somos nós mesmos, pelas nossas próprias escolhas que fazemos. Mas a escolha de Deus sempre foi que vivêssemos o melhor. Não esqueça disso. Um beijo no teu coração e fica com Deus.